A engenharia da crença. Como a mente fabrica deuses e como o poder fabrica o mundo. Porque o cérebro humano procura sentidos, sinais, salvadores e conspirações. E como sociedades secretas, ideologias, mídia, tecnologias, sistemas de poder conduzem a percepção humana. A crença não é apenas uma ideia, é uma arquitetura de realidade. E quem controla essa arquitetura controla o mundo que a mente acredita habitar. Precisamos conversar sobre um segredo, um conhecimento mantido em sigilo por milênios? Sim, algo muito importante. Existe um segredo que comanda a humanidade e os teus pensamentos. Aquilo em que você acredita, talvez não tenha nascido exatamente de uma escolha livre. Nós gostamos de imaginar que primeiro analisamos os fatos, depois refletimos racionalmente e só então formamos nossas crenças. Mas a mente humana raramente funciona assim. Na maior parte das vezes, a crença nasce antes da explicação. Os sentimentos surgem primeiro, depois percebemos um padrão e, na maior parte do tempo, o medo toma conta. Desejamos que algo seja verdadeiro, queremos pertencer. Essa busca por sentido predispõe a erros de interpretações com imediatas aceitações de propostas, especialmente quando o julgamento adequado desaparece. E só depois construímos argumentos para justificar aquilo que, de algum modo, já começou a parecer real dentro de nós. Sim, iniciamos um ato criativo a partir dessa aceitação pura. Esse é o ponto central de uma discussão que me parece mais urgente do que nunca. A crença não é apenas uma opinião. A crença é uma arquitetura de realidade. Aquilo em que você acredita define o que você vê. E o que você ignora, o que teme, espera, quem você segue, contra quem você luta e diante de quem você se torna passivo e se ajoelha. E por isso a crença sempre foi uma das maiores forças da história humana. Desde o início, o ser humano olhou para cima. Olhou para o céu, escutou o trovão, percebeu eclipses, cometas passaram ou causaram efeitos especiais, estrelas regiam os céus por períodos. Então se dizia, ou se pensava, os deuses certamente os comandavam. Assim pensavam os que não tinham conhecimento para explicar tais fenômenos. As dificuldades vividas necessitavam de anjos, demônios, salvadores, visitantes inexplicáveis, inteligências superiores para serem definidos. O homem sempre procurou algo acima dele, algo além dele, algo mais poderoso do que ele. Mas entenda, isso não é apenas religião, é estrutura cognitiva. O homem humano procura padrões, procura intenção, agência, procura por uma força maior por trás dos acontecimentos. Quando algo acontece, a mente pergunta: quem fez isso? Qual é o sinal? Qual é o sentido? O que isso quer dizer? Então, Michael Shermer, PhD em História das Ciências, chamou essa tendência de procurar padrões de patternicity, é o termo que ele deu, como se fosse uma coisa de a procura do pai. E a tendência de atribuir intenção ou agência a esses padrões, ele chamou de agenticity, ou padrão de agência. Em outras palavras, o cérebro conecta pontos, mesmo quando os pontos talvez não estejam conectados, e depois imagina que há alguma inteligência por trás daquela conexão. Em The Believing Brain, o cérebro crente, Shermer afirma que formamos crenças por motivos subjetivos, emocionais, pessoais e sociais e depois as defendemos com razões intelectuais ou com a falta de, na maior parte do tempo, utilizando argumentos e explicações. Mas aqui começa o problema, porque sim, o cérebro humano fabrica crenças. É o que eu chamo de trickster, é o brincalhão. Mas o sistema também fabrica crenças, ele também brinca conosco. Vamos usar essa palavra para ficar mais gentil. E quando o poder entende que a mente humana precisa acreditar, ele aprende a fornecer crenças prontas, envia pacotes adequados a ajustes de controle.
Essa é a engenharia da crença. Nós vivemos em uma época em que as pessoas estão perdendo a capacidade de distinguir símbolo, fato, metáfora, propaganda, manipulação, investigação legítima do delírio. E esse é o meu trabalho, de fazer enxergar isso com clareza e profundidade. Olha, isso não é fácil. Na manipulação da mente, muitos buracos são gerados e tudo é misturado para preencher esses buracos. Uma ruína vira prova de império oculto. Um mapa antigo vira revelação proibida. Uma coincidência vira código. Um cometa vira sinal messiânico ou extraterrestre. Uma tecnologia é aclamada como salvação. Para mais adiante, claro, fazer de sempre o efeito inverso. Um líder político vira profeta messiânico. Uma inteligência artificial vira o oráculo. Teorias absurdas são usadas como identidade de grupo. Um vírus representa o final dos tempos. Bem, a única coisa que eu posso dizer é que nada disso é por acaso. E quando a pessoa entra nesse estado, ela não está apenas acreditando em uma ideia, ela está entrando em um mapa de realidade. E esse é o ponto que precisamos compreender. Portanto, agora preste muita atenção. A crença não é só uma frase dentro da cabeça. A crença é o chão onde a mente pisa. Quando esse chão fica instável, a pessoa procura qualquer narrativa que devolva a estabilidade, mesmo que seja falsa. Ela tenta replicar, justificar. Porque muitas vezes o cérebro prefere uma certeza falsa a uma incerteza insuportável. Um artigo científico muito recente, publicado em 2024 na revista Psychophysiology, ou Psicofisiologia, analisou por ressonância magnética funcional como o cérebro processa afirmações sobre fatos, política, religião, teorias da conspiração e superstição. O link está aparecendo aí para você e eu vou utilizar esse artigo em várias citações durante essa aula. Os participantes tinham que decidir se consideravam as frases verdadeiras ou falsas e depois indicar seu grau de certeza. O resultado é muito interessante. Os autores sugerem que a crença envolve dois fatores cerebrais diferentes. Um eixo de verdade ou falsidade e o outro é um eixo de certeza ou incerteza. Isso é fundamental. Porque o oposto psicológico da crença talvez não seja simplesmente a descrença. O verdadeiro oposto da crença é a dúvida, é a incerteza, é aquele estado em que a mente ainda não fechou o mundo. E a dúvida exige energia, aí está o ponto. A dúvida exige maturidade, processamento cerebral no lobo frontal, bateria do lobo frontal alta, exige capacidade de sustentar essa tensão. A dúvida exige pensamento e julgamento capaz. Por isso, a mente frágil não suporta dúvida por muito tempo. Isso está no artigo, hein? Ela corre para a certeza, mesmo que mentirosa. No fundo, ela sabe que é mentira, mas ela prefere. E se não encontra uma certeza verdadeira, aceita uma certeza fabricada. Tá tudo bem. E é aí que entram as narrativas de salvação, as teorias conspiratórias, as ideologias totalizantes, os mitos políticos, os messianismos tecnológicos e as falsas revelações. Elas oferecem um mapa, e quando alguém perdeu o mapa, qualquer mapa pode parecer melhor que o vazio. Assim, tem pessoa que pula de crença em crença, achando que mudou, mas está fazendo a mesma coisa. Uma teoria conspiratória, por exemplo, não seduz apenas porque explica. Ela seduz porque dá localização psíquica. Ela diz algo assim: agora você sabe quem é o inimigo. E a pessoa pode entrar em psicose. Agora você sabe quem está por trás. Agora você faz parte dos despertos. Isso é um perigo. Agora você não é como os outros. Agora você entendeu o segredo. Aqui caem a maioria dos que então acreditam que já descobriram o mundo e ainda estão no pré-primário. Então esse mecanismo é extremamente poderoso e é muito, muito antigo.
Nas antigas escolas de mistério, como descreve Mark Booth em The Secret History of the World, ou seja, a história secreta do mundo, a elite política e cultural passava por processos de preparação e iniciação. Nada mudou. Eram usados estados alterados de consciência, técnicas de respiração, dança sagrada, drama ritual, privação sensorial, substâncias psicoativas e símbolos cuidadosamente introduzidos para fazer o iniciado ver o mundo de uma nova maneira, transformar o lado psicológico, a psique dele, em outra coisa. Ou seja, a iniciação não começava simplesmente com uma doutrina, ela começava com uma mudança de percepção ou de personalidade. Primeiro se altera o olhar, depois se entrega o símbolo, aí vem a revelação, a nova narrativa, depois se dá ao iniciado a sensação de pertencer ao círculo que sabe mais do que os outros. Isso é comum. E aqui está a ponte com o nosso tempo. Hoje a iniciação não precisa mais de templo. A tela é o templo. O algoritmo é o sacerdote. A cultura pop é o ritual. A notícia repetida é a liturgia. O trauma coletivo é a prova iniciática. A promessa tecnológica é a salvação. A pessoa acha que está apenas consumindo informação, entretenimento, opinião política ou conteúdo de internet. Mas muitas vezes ela está sendo conduzida, grau por grau, a interpretar o mundo por uma lente pronta. Ela é iniciada sem perceber que foi iniciada, e esse é o problema. Isso vale para muitas coisas. Ideologias políticas, movimentos de massa, fanatismos religiosos, teorias conspiratórias, culto à tecnologia, culto à ciência como dogma, culto ao líder, culto ao mercado, à inteligência artificial ou ao progresso inevitável. O mecanismo é sempre parecido. Primeiro se desestabiliza a realidade comum. Já fizeram isso agora e estão na fase 2 com a humanidade. Depois se oferece uma chave secreta. Em seguida, é criada uma identidade de grupo. E finalmente a pessoa passa a defender a narrativa como se estivesse defendendo a própria vida, mesmo que isso a leve à sua própria destruição. Porque, em certo sentido, ela não sabe o que está acontecendo, e isso geralmente leva a esse estado. Ela já não está defendendo apenas uma ideia, ela está defendendo o mundo interno que aquela ideia construiu. E defende uma coisa que é, no final, muito ruim. Bem, como você já deve ter percebido, temos muito a conversar na forma de 2 aulas imperdíveis e gratuitas. Esse será o tema dos meus próximos 2 webinários, novamente gratuitos. A engenharia da crença, como a mente fabrica deuses e como o poder fabrica mundos. No primeiro encontro, nós vamos falar sobre o cérebro crente, porque a mente humana procura sentidos, sinais, salvadores e conspirações. Nesse primeiro webinário, vamos entrar no funcionamento da mente humana. Por que o cérebro procura esses padrões? Por que atribui intenção a acontecimentos aleatórios? Por que seres humanos imaginam deuses e espíritos alienígenas, salvadores, inimigos ocultos e conspirações? Porque algumas pessoas conseguem investigar, enquanto outras apenas aderem. Aliás, investigação depende de padrões de qualidade. Por que a dúvida é tão difícil? E por que uma crença falsa pode parecer mais confortável do que uma realidade complexa? Pois é, eu vivo batendo nesse martelo e vou continuar. Nós vamos trabalhar com autores como Michael Shermer, William James, Alexander Bain, Daniel Kahneman, outros estudos bem recentes de neurociência da crença e um que eu gosto bastante, Peter Levenda, que nos ajuda a pensar sobre essa busca humana pelo outro ser superior, pelo fenômeno, pelo céu, pelo ser que parece vir de fora para reorganizar a história humana. Mas esse será apenas o primeiro passo, porque depois de entender como a crença nasce dentro da mente, precisamos dar um segundo passo. Quem organiza aquilo em que a mente passa a acreditar. Esse será o tema do segundo webinário. Iniciação à crença. Como sociedades secretas, ideologias e sistemas de poder conduzem a percepção humana.
Nesse segundo encontro, vamos falar sobre iniciação, sociedades secretas, pedagogia simbólica, condicionamento, ideologia, mídia, tecnologia e poder. Vamos olhar para a estrutura dos antigos sistemas iniciáticos, não para aceitar tudo literalmente, mas para compreender o mecanismo. Como a percepção é alterada, como o símbolo é introduzido, o segredo cria pertencimento, como a narrativa reorganiza a identidade e como esses mesmos padrões, ou esse mesmo padrão, aparece hoje em sistemas políticos, culturais e tecnológicos. Porque talvez a grande questão do nosso tempo não seja apenas em quem ou o que as pessoas acreditam, e sim quem ensinou as pessoas a acreditar nisso, por qual rito elas passaram, qual símbolo foi implantado, qual medo foi ativado, promessa que foi oferecida, qual mundo foi fabricado dentro da mente delas. Então a crença pode libertar quando abre consciência para a investigação, profundidade, símbolo e sentido, quando a pessoa entra em diversas camadas. Mas a crença também pode aprisionar quando vira obediência, fanatismo, automatismo, programação e submissão. E acredita em mim, ou você até já percebeu isso, a humanidade está profundamente envolvida nesse passo agora. O problema disso tudo não é o símbolo. O problema é quando o símbolo deixa de ser interpretado e passa a ser obedecido. O problema não é a imaginação, e sim quando a imaginação é sequestrada. Portanto, não há um problema em relação a olhar para o céu. E sim, o problema está em ajoelhar diante de qualquer coisa que apareça vestida com o manto da divindade, que até a ciência ou ciência hoje utiliza, da tecnologia, da revelação ou promessas de progresso e vida eterna, quando vemos que o que está acontecendo é exatamente o contrário, e nem todos querem enxergar isso. Por isso eu quero convidar você para esses 2 webinários, que são muito importantes para despertar esse gradiente em você. Eles vão acontecer em 2 encontros, um depois do outro, e você precisa se inscrever para receber todas as informações, os links, horários e avisos. O link está na descrição desse vídeo. Clique no link, faça sua inscrição gratuita e participe dos 2 encontros. Webinário 1. O cérebro crente. Por que a mente humana procura sentir sinais salvadores e conspirações? Webinário 2. A iniciação da crença. Como sociedades secretas, ideologias e sistemas de poder conduzem a percepção humana. Então, para sintetizar, no primeiro dia veremos a fábrica interna da crença, no segundo veremos a engenharia externa da crença. Porque a humanidade não é governada por força, dinheiro ou leis. Ela é governada pelos mapas internos, que aprendeu a chamar de realidade ou de sua vontade própria. E quem controla a crença e a vontade das pessoas, controla o mundo que a mente acredita habitar. Portanto, eu te espero nessas 2 aulas totalmente gratuitas, esses 2 fantásticos webinários. Clique no link da descrição e entre no grupo do WhatsApp para receber todas as informações e não perder nada sobre esse encontro. Eu te encontro lá, ao vivo.